Então, dependendo da ferramenta que você usa, ClickSense, Power BI, Tableau, é, pode não ser tão performático você trazer uma tabela calendário muito grande para dentro do seu projeto e deixar ele ainda fazer. Já não é performático trazer a tabela grande. Aí você deixar ainda que ele faça esse trabalho. Então, pensando nisso, eu vi que não tinha muito conteúdo sobre isso. Aí eu pensei, por que não criar diretamente uma tabela dessa no banco? Usando um loop para ter a sua data inicial e aí você vai adicionando de um em um dia até chegar na sua data limite, porque sempre vai ter uma data início e data fim, né? A gente vai trabalhar com duas variáveis para construir isso. E aí, pelo menos eu trabalho com Power BI. Hoje eu percebi uma melhora bastante significativa fazendo dessa maneira. Então, vamos começar. Primeiramente, eu poderia trabalhar diretamente com o getDate, né, trazendo a data atual do sistema, a data e hora atual do sistema, e a partir dela eu ia fazendo transformações. Mas eu vou declarar uma variável aqui com uma data qualquer, começando, por exemplo, vou fazer uma tabela calendário desse ano só. Então, vamos lá, a gente vai declara dt underline início. Aí você passa o tipo dela, é, arroba datetime, arroba dt underline fim, datetime, certo? Aqui na próxima linha a gente vai setar os valores dela, o que elas vão receber. Então a minha data início, ela vai receber o começo desse ano, 23. Minha data fim vai ser, pode ser get date. A gente deixar mais dinâmico, porque você pode fazer isso aqui tanto usando o getDate, como você também pode apontar para a sua tabela fato e aí pegar a sua maior data e a menor data e fazer sempre uma tabela calendário dinâmica baseado na sua tabela fato, certo? É, igual aqui, né? Essa vírgula aqui não existe, certo? A gente já tem nossas duas variáveis criadas. A partir daqui eu já posso dar um select nela e ver o que elas retornam, né? Então se eu fizer aqui select arroba dt início, o que ele vai me retornar? Vai me retornar a data que eu passei lá. Se eu fizer um dt fim, vai me retornar a data de hoje, né? Que é o get date, certo? Vamos começar fazendo as primeiras transformações. É, Depois você vai pegar tudo isso aqui e popular uma tabela separada, né? Então, lá, até para o analista de dados na ponta ter uma tabela formatada, já vamos trabalhar o nome das colunas aqui, não entregar qualquer coisa. Então, eu vou chamar isso aqui de data. O porquê desse colchete é porque quando você usa palavras reservadas do SQL Server, ele fica em azul para dizer que é palavra reservada, né? Mas aí, como você está apontando isso como uma coluna, você pode colocar entre colchete, aí ele entende que vai ser uma coluna. Então, vamos lá. Vou começar aqui. A minha data vai ser a minha primeira coluna. Certo. Minha segunda coluna vai ser a minha mesma data início ainda, mas agora eu quero trazer só o dia em formato de inteiro. Então, a gente vai chamar a função day, que ele faz? Ele extrai o dia da minha variável. Se eu dar isso aqui, dia 1, certo? Vamos padronizar aqui.
para ficar uma escrita mais legível. E eu recomendo a todos vocês, quando tá escrevendo qualquer select, seja por que for, sempre padroniza nome de coluna embaixo de nome de coluna, os alias embaixo de alias, o from embaixo de inner join e todas as tabelas, tudo uma embaixo da outra, porque aí você consegue visualizar e dar manutenção posteriormente, ou até ajudar a próxima pessoa, o próximo analista que vá utilizar disso, você deixa como seu legado, né, de um código bem escrito. Então, vamos lá. Tá. Data, dia, vamos trazer agora o dia da semana. Vamos utilizar a função date name. O que essa função aqui faz? Ela vai extrair a data, extrair um intervalo da sua variável, da nossa variável aqui, que é a data que eu passei manual aqui, mas poderia ser também o getDate. A gente vai passar o weekday para ele trazer o dia da semana. Então vai ser isso aqui, arroba data início, só isso. Tá, domingo, né? Vamos apelidar isso aqui, dia, semana. Vamos conferir se está certinho. O que aconteceu aqui no calendário? Dia 1º de janeiro foi no domingo, tá certinho. Então, tá. Qual vai ser a nossa próxima coluna? Uma coluna interessante aqui para colocar. Dia, semana. Vamos colocar esse dia abreviado só, colocando assim DOM, porque aí vai ser SEG e TER, porque aí lá dentro do Power BI, por exemplo, fica interessante para o analista ter essa variável também. Então a gente vai usar format dt início de underline abreviado, chamar de ABR aqui. Pronto, a gente tem o nosso dia abreviado. Para deixar padrão, deixar tudo maiúsculo, eu já coloquei uma função aqui nesse meu banco de teste. Eu vou deixar o código aí para vocês, inclusive vou deixar também o link de referência, porque eu não criei ela, só peguei da internet. Uma função que o que ela vai fazer? Ela pega um caractere e transforma o primeiro dele em maiúsculo, ou seja, se eu escrever aqui, por exemplo, meu nome assim, selecionar, ele vai trazer. Aí a função ela tá aqui. Chamei de prima, que seria primeiro maiúsculo, mas quando eu passar o script para vocês, podem utilizar o que você achar melhor. Então, o que essa função aqui faz? Ela faz isso aqui, ó. Ela transforma o primeiro caractere maiúsculo, que é o que a gente quer aqui de abreviário para ele não ficar minúsculo. Então, a gente vai pegar essa função aqui e vai passar ela aqui fora do nosso format, abre e fecha parênteses, e aí tá aí, ó, o nosso domingo abreviado com o D maiúsculo. Vamos lá. Tá, dia abreviado, o que a gente pode trazer mais? Deixa eu ver um padrão aqui. Vamos mês. Tá. Vamos trazer o mês agora inteiro. Eu vou tentar seguir sempre esse padrão de trazer
a data que eu quero um inteiro, depois ela em string, depois string abreviada. Então, agora o que eu quero? Eu quero extrair o mês dessa minha variável. Como que a gente faz isso? A gente chama a função month, passo a minha variável, e ele vai trazer mês, certo? Agora eu quero o nome do mês, e aí a gente vai usar essa mesma função aqui, date name, só que agora a gente vai falar que a gente quer o month e passa a nossa variável. Posso chamar isso de janeiro, certo? Como o janeiro já está trazendo ele maiúsculo, a gente não vai precisar passar aquela função que a gente criou anteriormente. Então vamos pro próximo, e agora a gente vai trazer o nome do mês abreviado, só Jan, e depois vamos trazer ele como mês-ano. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai ser, vamos passar um format aqui, traço a minha variável. Eu não lembro se isso aqui é minúsculo ou maiúsculo, mas acho que é maiúsculo. O SQL serve dependendo de como você passar, que ele tem um sensitive key aqui, então tem que ficar ligado nisso. Mês, e aí a gente passa a nossa função aqui, que vai transformar o primeiro caractere maiúsculo. Opa, faltou um parênteses aqui. Pronto. Então a gente tem o nosso mês, tem o mês com o seu formato inteiro, em string inteiro, e ele abreviado. Tá. O que é interessante agora? Mês, ano. Vamos utilizar o format novamente, pegar a nossa variável mês, ano, certo? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui não precisa ficar, certo? Mês, ano. Eu tô olhando pro lado aí porque eu já deixei uma colinha para não esquecer. Então, vamos lá. Mês descritivo vai ser basicamente isso aqui, e eu vou adicionar só um M aqui, e aí ele já traz o mês abreviado. Só que trouxe o janeiro minúsculo. Como a gente já tem essa função aqui, vamos passar ela novamente. Abre o parênteses dela, fecha aqui no final. Mês, ano. Como que eu posso chamar isso? Vou chamar de mês, ano descritivo. Certo. Tá. O que é mais interessante aqui para essa tabela calendário? Dia, semana, dia abreviado, mês, mês nome, mês,
início. O que a gente pode usar mais aqui? Ah, trimestre. Tá. Tem uma função no SQL Server que é o datepart. Quarter. Passo a minha variável. Certo. Primeiro trimestre. A gente vai trazer ele inteiro. Vamos trazer esse cara aqui novamente com um descritivo no final. E aí a gente pode... Não, eu não achei nenhuma função no SQL Server que traga primeiro trimestre escrito. Então vamos concatenar isso aqui com um texto. E aí eu vou chamar de primeiro. Vamos ver o que acontece. Primeiro trimestre. Acho que sim, ficou bom. Show. Bom, acho que é isso. Você pode ficar à vontade para fazer do jeito que você preferir. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa agora de um loop para toda vez que o banco de dados lê esse select aqui, ele vai pegar essa variável de início e vai adicionar mais uma data nela, mais um dia, até ser igual ou maior à nossa data final. Então, a gente vai introduzir aqui dentro desse nosso script o conceito de loop. Em muitas linguagens de programação, você chama um loop assim, loop for ou loop each, se não me engano é assim. Dentro do SQL Server, quando você está falando de loop, você usa o comando while, que do inglês é enquanto, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ler isso aqui. Enquanto a minha data de início for menor ou igual à minha data final, o que eu quero que você faça? Eu quero que você leia todo esse select e aqui no final eu vou setar que a minha data início ela é igual a ela mesma mais 1. Bom, finalizei. Eu vou passar o end aqui, porque com ele a gente encerra o nosso loop. Eu esqueci do begin aqui. Begin é começo e início. Então vamos ler o script aqui. Declaro as minhas variáveis, passo o tipo delas, declaro as duas, passo o tipo delas, aqui eu atribuo quais valores elas irão receber, e aí eu começo o meu loop. Enquanto a minha data de início for menor ou igual à minha data final, você vai pegar ela mesma e vai adicionar mais um. Vamos rodar esse cara aqui para ver o que vai acontecer. Tá rodando aí o loop, ó. Então trouxe 124 linhas. O que está acontecendo aqui, ó? A gente tem o dia 1º desse ano e aí a gente
tem o dia 2. Por quê? Por causa do nosso loop aqui, ele está incrementando sempre um dia. Então, os dias vocês podem ver que ficaram certinhos, ó. Primeiro, 2, 7. O trimestre está igual. Primeiro trimestre. Vamos conferir aqui. Vamos ver se o trimestre aqui, se ele muda mais para cá. Segundo trimestre. Então aqui, ó. A partir do mês 4, ele já entrou no segundo trimestre. Mês 4, dia 1º foi no sábado. Aí dia 2, domingo. Dia 3, segunda-feira, 4 de abril, abreviado, pronto. Muito bom. Agora a gente precisa alimentar uma tabela com essas colunas. Então a gente vai abrir uma nova aba aqui. Eu vou criar uma tabela simples aqui. Vou chamar ele de dimensão calendário. Deixa eu só copiar esse script para cá, para mim ver quais são as colunas que eu tenho que passar. Então vamos lá, a gente vai ter primeiro a nossa data, dia, vamos usar as coisas ao nosso favor, né? Pelo amor de Deus. Certo. Tá, aqui eu tenho as minhas colunas. Isso aqui a gente não quer passar em hora, né? A gente quer passar em date, então ele vai receber um formato de date. O dia vai ser um inteiro. Dia, semana, ele é eu posso colocar isso aqui como um char. Bom, vamos colocar isso aqui como um tipo char. E aí eu vou colocar 30, que eu acho que vai caber aqui. O dia abreviado, ele vai ser sempre 3 letras. Então vai ser um char de 3. O mês, ele é um inteiro. Mês, nome, março, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar uns 10 aqui. Mês abreviado é sempre 3, né? Mês, ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mês, ano, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar também uns 10 para não ter perigo de estourar na hora que a gente vai inserindo os dados nessa tabela. O trimestre ele é um inteiro. E trimestre descritivo vai ser um char 30 também, que eu acho que dá certo. Depois vocês podem, quando estiver fazendo essa tabela, refinar ela. Aí você passa a chave primária, você quiser, você pode colocar, você pode fazer uma transformação aqui para trazer isso aqui como um número inteiro. E aí depois, quando estiver lá no Power BI, na sua ferramenta de visualização de dados, você concatenar com outra coluna que tenha na sua tabela de calendário com inteiro, porque concatenar inteiro com inteiro é mais rápido que concatenar string com string. Então, eu vou passar só isso aqui e a gente tem a nossa de calendário. O que eu vou fazer aqui para não perder o script? Vai ficar tudo junto. E aí vai ser o seguinte: insert into, aí a gente passa o nome do nosso banco, ponto dbo, ponto em calendário.
Aí aqui a gente vai passar as nossas colunas. Ele tá ficando vermelhinho assim porque quando você cria uma tabela você tem que atualizar. Se eu não me engano, você tem até que deslogar do banco para ele entender ela, ou é só fechar a janela. Mas vai dar certo sim. O nosso insert aqui dentro. Mês. Mês nome. Mês abreviado. Mês ano. Mês ano descritivo. Trimestre. Ficou grande isso aqui. Acho que tá melhor de visualizar. Então vamos lá, a gente vai inserir na nossa tabela o nosso loop. Vamos testar aqui. Vou passar só o nome dela aqui. Bom, inseriu todas as linhas sem nenhum erro. Vamos dar um select nela aqui, ver o que a gente tem aqui. Então tá pronta a nossa tabela calendário, pronta direto no banco de dados para a sua ferramenta de visualização de dados, novamente, seja qual for. Só pegar daqui e jogar para dentro dela, o que vai é um processo mais rápido. Fica aberto aí, sugestão se quiser melhorar o processo dela ou fazer alguma coluna. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários aí que eu vou tentar responder. E é isso. O que a gente pode fazer mais aqui? Eu falei que dependendo do tipo de tabela calendário que você queira fazer, pode ser que você queira que essa tabela seja mais dinâmica ainda do que ela já é, ou seja, em vez de a gente passar uma variável aqui estática, a gente fazer algo mais dinâmico, que aí você, se você tivesse se eu tivesse uma tabela calendário aqui pronta nesse banco de dados, uma tabela fato, perdão, eu poderia dar um select mínimo, aí data from tb underline fato, por exemplo. Aí o que isso aqui ia fazer? Ia me trazer a primeira data da minha tabela fato, que aí também já seria a minha variável. E aí, o que acontece? A tabela fato, a data mínima pode ser que não altere, mas a data final sempre vai estar aumentando, né? Então a gente pode deixar isso aqui dinâmico fazendo o seguinte: vamos supor que aqui tenha o seu select, que vai sempre estar alterando data início e data fim. O que a gente pode fazer nesse script aqui é criar uma procedure, que aí você sempre vai chamar essa procedure e aí o que ela vai fazer? Ela vai dropar a tabela inteira primeiro e aí depois ela sobe novamente ela com as nossas variáveis atualizadas, data início e data fim. Então aqui você pode criar uma procedure, vou chamar de reinstall dt
calendário. O que essa procedura vai fazer? Ela sempre vai primeiro dropar a sua tabela e aí, de acordo com as variáveis que você tiver aqui, ela vai inserir os dados novamente. Então, vamos só mudar aqui a nossa data início, lembrando que aqui a nossa primeira data é dia 1/1/2023. Então, eu vou colocar aqui, vamos dizer que agora ela vai começar a partir do mês 2, dia 15 do mês 2. O que a gente vai fazer? Vamos só criar a procedure primeiro, e aí ela vai ficar aqui, deixa eu atualizar aqui no meu banco. Baixar, estou em algum erro na nossa. Será que inseriu os dados? Não, não inseriu. Vamos colocar só um dia aqui, que é só para teste mesmo. 02. Só para vocês. Bom, a procedura já está criada, né? Eu preciso alterar ela agora. Vamos colocar aqui 02. Eu vou alterar e agora eu vou executar a minha procedura. Vamos select. Tá, é o mês, perdão. Aqui é o mês. Aqui é o mês, ele tá enxergando, então é mês, dia e ano. Então, tá aí, ó. E aí agora você fica com isso variável. E aí sempre que você quiser, você altera a procedure para colocar uma variável nova, ou caso você não precise que seja tão dinâmico assim, é só armazenar isso aqui em algum lugar, caso você precise da manutenção, senão é isso aí. Então, fechou. Acho que se tinha mais alguma coisa para falar. É isso, pessoal. Eu vou deixar o link aqui. Ah, não, tá. Desculpa. Vamos. Eu vou passar o código aqui da função que transforma o primeiro caractere maiúsculo, de acordo com o que você passa no que ela pede, né? Ela vai estar aqui em programação mesmo, funções de agregação, em valor escalar. Eu vou só mostrar o script dela aqui para vocês terem uma ideia. Ele é bem grandinho aqui. Na hora que você for criar, você só vai dar. Eu vou passar o código assim para você criar no seu banco. Você vai fazer create function e aí você passa o nome dela aqui, e aí toda vez que você quiser chamar ela, você faz do jeito que eu fiz aqui, ó. TBO, aí você passa o nome dela e aí você passa a variável que você quer. Isso aqui pode ser com qualquer texto que você queira, por exemplo. Vou terminar de escrever meu nome inteiro aqui. Tá aí tudo minúsculo, aí a gente chama ela. Vou passar o DBL. É o que ela faz, ela sempre pega o primeiro caractere depois do espaço,
fiquem à vontade para manipular isso aqui e melhorar essa função. Eu vou deixar os links aí e é isso, fechou. Qualquer coisa é só mandar mensagem aí que eu vou tentar responder.